Vamos começar agora o nosso segundo vídeo da nossa série sobre Efésios. Tenho certeza que será de grande bênção na sua vida. Leia aí comigo Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, que dizem assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Como já dissemos, como já foi dito anteriormente, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta, desculpa a redundância, mas a carta de Paulo aos Efésios não pode ser tratada, e faço questão de frisar isso, como um amontoado de versículos. Você não pode pegar Efésios capítulo 2, versículo 8 e tratá-lo como se ele não estivesse dentro de todo esse contexto, de toda essa carta. Este versículo, ele só faz sentido dentro desse todo. E essa carta em específico que estamos falando, Paulo ele se coloca como o remetente, e ele se identifica, e isso faz todo sentido dentro da leitura que eu faço dessa carta. Por quê? Nós só conseguiremos entender plenamente a carta se você conseguir compreender quem é o seu remetente e também quem é o seu destinatário. Sem isso, é impossível entender essa carta. É por isso que Paulo, inspirado por Deus, começa dizendo que ele é Paulo, não é qualquer Paulo, é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo. Desculpa ter enchido a boca para falar apóstolo, porque hoje em dia falar apóstolo se fala assim: eu sou apóstolo, como se isso fosse grande coisa, como se isso fosse algum título eclesiástico de mais importância. Bom, primeiro, quando você conhece este Paulo, você vai ver que este Paulo não se considerava mais importante do que qualquer outro cristão no reino de Deus. Ao contrário, ele se apresentava como o abortivo, ele se apresentava como aquele que veio fora do tempo, ele se apresentava como o principal dos pecadores, o menor dos menores. Este Paulo, nunca ficou num escritório, nunca teve um gabinete, nunca teve um púlpito. Este Paulo é o Paulo que foi espancado, é o Paulo que sofreu naufrágios, é este Paulo. E isso é o que testifica, é o que dá autoridade para o seu apostolado. E apostolado é enviado. Então ele está dizendo que ele é enviado para aquela comunidade, como nós sabemos. Paulo esteve em Éfeso. Ele é um enviado de Deus, ele tem um ministério de Deus, e esse ministério ele tem uma autoridade, ele está debaixo de uma autoridade. E eu acho muito legal quando alguma pessoa às vezes me pergunta: você está debaixo da autoridade de quem? De Deus, somente dele. Eu não presto contas para outra pessoa, porque o meu ministério é dele, o meu ministério vem de Deus. É por isso que Paulo começa essa carta dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Tem uma declaração trinitária que a gente vai ver mais para frente. Paulo faz uma declaração trinitariana e não dá para fugir disso. Ele fala: sou apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Eles estão juntos, eles estão em consonância. Não há um conflito aqui. Eles estão juntos. Na história da salvação, como nós vamos ler aqui mais para frente, a Trindade age em conjunto. E sem a Trindade não há salvação. E Paulo começa dizendo exatamente isso: eu sou Paulo, apóstolo, enviado de Jesus Cristo. Eu estou debaixo da unção de Jesus, porque ele era judeu, e agora ele está pregando esse novo caminho aos gentios. Ele fala: eu sou apóstolo de Jesus.
pela vontade de Deus. Então perceba que ele começa colocando quem ele é debaixo da autoridade de quem ele é. E ele fala, e depois, no versículo 2, ele fala assim: a vocês, os meus destinatários, eu já vou falar dos destinatários, a vocês, meus destinatários, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Para um judeu dizer isso é algo bastante complexo, é algo que é bastante ousado. Ele está fazendo uma declaração e ele coloca o Deus Jeová como Pai e Jesus como Senhor. E os judeus chamavam de, no grego, os judeus chamavam de Senhor apenas Jeová. E ele está falando assim, ó, graça a vocês, graça da parte do nosso Pai, de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo. Então esse é o apóstolo Paulo, e se você não conhecer esse apóstolo, você nunca vai conseguir entender a carta. E mais, Paulo está se dirigindo a uma comunidade em específico, quando ele diz assim, aos santos. Não é para toda a cidade de Éfeso, é aos santos. E a gente vai entender mais para frente quem são, o que significam esses santos. Aos santos que estão em Éfeso. Aí na minha tradução está assim, vírgula, e fiéis em Cristo Jesus. Então eu estou escrevendo para os santos que estão em Efésios, mas essa carta ela também serve aos fiéis que estão em Cristo Jesus. Então ela serve para nós, que somos fiéis em Cristo Jesus. Ela é válida para nós. Eu me considero um destinatário dessa carta. Pela fé, Paulo viu que eu seria agraciado por essa carta. Por isso que é importante você conhecer quem são os efésios, que são os primeiros destinatários dessa carta, são os primeiros a receber. Que igreja é essa? Que contexto eles viviam? Onde que ela se formou? Se você não conhecer isso, você não vai conseguir compreender essa carta. E digo mais, se você não compreender o que se tornou essa igreja depois, lá em Apocalipse, as críticas que ela recebe, você nunca vai conseguir compreender essa carta. E isso eu não preciso te explicar, você pode pegar um livro qualquer, uma introdução, um comentário, qualquer livro vai te dar um contexto histórico, vai te apresentar o apóstolo Paulo, vai te dar um contexto histórico dessa carta. Então esteja atento que Paulo ele vai escrever a essa igreja, mas ele não vai tratar de um problema específico como ele faz em outras cartas. Tem duas cartas em que ele não trata de problemas específicos, é Romanos e Efésios. Essa é a carta em que ele vai tratar da salvação, como eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Ele vai tratar da salvação, e isso faz com que essa carta seja tão bela e diferente de outras cartas. Ele não está tratando de uma situação específica. Ele senta e ele começa a falar a esses santos, desejoso de falar da salvação de Deus. E é isso que começaremos a falar no próximo vídeo, a respeito da salvação de Deus. Então esteja aí preparado para ouvir um pouco da doutrina da salvação presente na carta aos Efésios.